Vamos considerar hoje o que aprendemos nessa semana. O que aprendemos nessa semana sobre o Deus da missão, um Deus que nos alcança, um Deus que vai em busca da humanidade. Comecemos com a pergunta: onde você está? A pergunta que Deus fez para Adão após o pecado. Como nós vimos após a desobediência, Adão e Eva se esconderam de Deus, deixaram de se relacionar com Deus como eles faziam diariamente e se esconderam. E agora o Senhor pergunta para eles: Adão, onde é que você está? Será que Deus não sabia, irmãos, onde Adão estava? Será que Deus estava realmente procurando Adão? Ele queria saber a localização de Adão? Certamente não. O Senhor Deus é onisciente, o Senhor sabe todas as coisas, até aquelas que ainda não aconteceram. Ele sabia exatamente o que tinha acontecido com Adão e Eva. Ele sabia onde eles estavam, ele sabia o que eles tinham feito, e eles sabiam qual era a implicação do que eles haviam feito. O Senhor estava preocupado com Adão e Eva, não em termos geográficos, mas em termos de relacionamento. Como é que está o nosso relacionamento? Era essa a preocupação do Senhor Deus. A ausência de Adão do lugar onde eles costumavam estar, no lugar onde eles costumavam encontrar-se com Deus, isso mostrava que algo tinha acontecido. Deus sabia o que tinha acontecido. Eu tenho dito, irmãos, que não fosse Deus buscar a humanidade tinha se perdido naquele momento, enfiado num buraco de medo e de vergonha de ter sido infiel a Deus. Veja só o que a nossa lição diz. Onde você está em termos relacionais? Era essa a pergunta de Deus. Como é que vai o nosso relacionamento? Após as primeiras consequências do pecado serem reveladas nos versos anteriores, a pergunta de Deus tinha como objetivo principal fazer Adão e Eva pensarem sobre o seu relacionamento com ele. Com isso, o Senhor pretendia fazê-los pensar sobre as consequências da desobediência. Adão e Eva tiveram a oportunidade de se examinar e reconhecer sua culpa. Onde você está? Como é que vai ficar o nosso relacionamento agora que vocês foram infiéis, que vocês desconfiaram, que vocês deram preferência a Satanás do que a mim, agora que vocês desobedeceram? Onde você está? Essa pergunta feita para Adão, irmãos, é uma pergunta muito importante. E o Senhor pergunta para nós hoje: Alfredo, onde é que você está? Maria, onde você está? Como é que está o nosso relacionamento? Como vai o nosso relacionamento? O Senhor não pergunta porque ele não sabe. O Senhor não pergunta porque ele precisa da nossa resposta, mas o Senhor pergunta para que nós, cada um de nós, pense aonde estamos realmente com relação à nossa associação com Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Veja, irmãos, há um texto na Bíblia que é um texto terrível, Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É como se o Senhor dissesse para nós: Alfredo, você sabe que você é pecador. Você está destituído da glória de Deus. Como é que nós podemos consertar isso? Como nós podemos consertar esse relacionamento? E ele pergunta isso porque ele quer que eu pense assim, que eu faça uma avaliação e que eu tome uma atitude de me aproximar de Deus. Precisamos examinar de maneira objetiva como está o nosso relacionamento com o Senhor e confessar a Ele qualquer pecado que tenhamos cometido. Onde é que você está, Adão? Confessa o teu pecado. Onde você está, Eva? Confessa o teu pecado. Não foi o que eles fizeram no momento, mas foi o que o Senhor os abençoou naquele momento com uma profecia. Gênesis 3,15. A vinda do Senhor Jesus Cristo que aniquilaria a serpente. Qual é a atitude de Deus quando pergunta para nós: onde é que você está? Veja só o texto da lição. Deus nos oferece uma certeza.
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Todos pecaram, mas o Senhor diz assim: se você confessar, eu sou fiel e justo para te perdoar, para esquecer do teu pecado. Sem essa certeza, realmente não seríamos capazes de mudar o rumo da nossa vida espiritual. Toda tentativa de cobrir nossa própria nudez diante de Deus é tão insensata quanto a tentativa de Adão e Eva de cobrirem a sua nudez com folhas de figueira. Todas as soluções projetadas pelo ser humano para lidar com o pecado e culpa são completamente inadequadas e inúteis. Nós não resolvemos a questão do pecado, irmãos. Nós não resolvemos a questão da desobediência. As folhas de figueira de nossas boas obras, reputação e cargos na igreja não são suficientes como cobertura espiritual. Veja ainda na nossa lição. Somente Deus pode nos fornecer a cobertura espiritual adequada. A única solução duradoura é a cobertura que Ele nos oferece por meio de Jesus. Não tem outra cobertura. Não tem outro meio de obtermos o perdão. Não tem outro meio de nos achegarmos a Deus, a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Deus não cobre o nosso pecado e culpa. Ele primeiro remove e depois nos cobre com a justiça de Cristo. Eu gostei muito dessa frase, irmãos. Eu sou pecador, o Senhor não vem aqui por cima de mim e põe uma justiça. Não, primeiro Ele tira o meu pecado. Ele não nos cobre com a sua justiça quando nós estamos ainda com pecados. Ele perdoa o nosso pecado. Se nós confessarmos, como lemos lá, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda justiça. E daí que nós confessamos e somos perdoados e somos purificados, o Senhor nos cobre com a justiça de Cristo. Assim como Deus saiu em busca de Adão e Eva, Ele também está nos procurando. Não para nos punir, mas para nos oferecer a reconciliação que nos salva do juízo que os nossos pecados merecem. Quando Deus procurou Adão, Ele não amaldiçoou Adão. Ele amaldiçoou a terra. Ele amaldiçoou a serpente. Mas Ele deu a bênção para Adão. E a bênção era a promessa do Salvador, a promessa do Senhor Jesus Cristo. Essa bênção vem para nós hoje também. Onde é que nós estamos? Não importa, irmãos, onde estamos, o Senhor vai nos buscar. O Senhor Jesus Cristo vai buscar a cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pelo estudo dessa semana. Quando aprendemos que o Deus, nosso Deus e Pai, vem procurar cada um de nós, vem querer estar com cada um de nós, veio estar conosco através do Senhor Jesus Cristo, está conosco a cada dia, a cada momento, através do Espírito Santo. E tem o desejo de estar fisicamente conosco na eternidade, após a vinda do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa promessa. Nos abençoa nesse trimestre para que possamos entender o Senhor da missão, a missão de Deus e como nós nos inserimos também nessa missão. Nos abençoa, portanto, eu peço por Jesus. Amém. Amanhã é o primeiro sábado do trimestre. Quero que esse primeiro sábado seja o início de uma série feliz, de sábados, onde vamos aprender mais sobre a missão de Deus e sobre a nossa missão, a missão de cada um de nós. Tenham todos um sábado feliz. Deus abençoe a cada um.